Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras, pessoal, e um mega dividendo que ela pode anunciar em breve. Além desse dividendo robusto que a Petrobras pode deliberar para os investidores, ela ainda possui um mega potencial de valorização neste patamar de preço. E para você que ficar comigo aí até o final desse vídeo, eu vou revelar o segredo que pode fazer a Petrobras dar um potencial de rentabilidade muito grande para a sua carteira, tá? E não somente isso, também vamos falar sobre as ações da BR Partners, que reportam resultado amanhã após o fechamento do mercado, se está barata, se vale continuar comprando após essa alta de 40% e grandes dividendos aí em vista. Vamos falar das ações da Unifique, outra small cap muito promissora no setor de telecomunicações, e vamos falar sobre Vulcabras, pessoal, que também segue se valorizando e se é aí uma oportunidade, já tem pago mais de 20% de dividend yield. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6 mil inscritos aqui no canal, pessoal, e quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedão no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mais eu percebo que vocês estão gostando do conteúdo e eu trago tópicos parecidos aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa, começando com Petrobras, né? Que segue aí, você vê, em uma baixa expressiva, quando a gente pega aqui a cotação padrão, né? Numa lupa de 1 ano. Perceba que as ações da Petrobras saíram aqui dessa faixa de R$40 para essa faixa aqui dos 30 a R$29. E por que que isso tem acontecido, pessoal? Justamente por conta da desvalorização do preço do barril do petróleo. Perceba que desde o grande ciclo de commodities que a gente teve aqui no Brasil no ano de 2020 para 2022, onde o petróleo disparou, né? Consequentemente, a gente está tendo uma queda no barril de petróleo. E a Petrobras, o principal negócio dela, né? O core business da empresa é aqui o petróleo, que representa grande parte da receita da empresa. E mesmo com essa queda, a Petrobras continua muito lucrativa. Quer dizer, as ações despencaram, mas a empresa ainda está tendo um EBITDA, pessoal, na faixa de 50 bilhões por trimestre. Isso aqui em reais, tá? Quando a gente coloca por vezes 4, ela está tendo 200 bi de EBITDA por ano. Então isso denota de que a Petro está muito barata e muito mais protegida, inclusive, contra as flutuações de preço do barril de petróleo. Por quê? Primeiro que o custo de extração da empresa é extremamente baixo. De todas as petrolíferas que a gente tem aqui no Brasil, a Petrobras é que tem o menor custo de extração praticado. E, consequentemente, para a empresa ter prejuízo, o preço do barril precisaria vir abaixo dos $28. Probabilidade disso acontecer é muito reduzida, tá? E, consequentemente, você pode ficar com essa tranquilidade, porque se o mercado visse que o preço do barril caísse para baixo dos $28, jamais deixaria que isso acontecesse por muito tempo, porque isso aí inviabiliza a produção global de várias empresas. Então, meio que um fator de proteção, né? E você pode continuar recebendo bons dividendos com Petrobras, de 11 a 12% ao ano, e ainda por cima, um bom potencial de valorização, já que colocando aqui, ó, hoje a Petrobras, né, colocando a sua precificação justa nas ações, já considerando o EBITDA por ação projetivo, Petrobras possui, né, consequentemente um preço justo na faixa de R$91, que dividido pelo preço atual de 30 nos dá um potencial de valorização de 204% na cotação, tá? Agora tratando um pouco de BR Partners, pessoal, que segue subindo, né? Detalhe que eu também possuo as ações da BR Partners na carteira do canal e eu tenho aí 1.640 ações aqui da empresa. Eu já tô com uma valorização de mais de 20% nas ações, né? Justamente porque eu comprei BR Partners nessa faixa dos R$15, onde eu achava aqui a empresa uma belíssima oportunidade. Agora os papéis acabaram subindo. Perceba que vieram aqui na faixa dos 18 a 19 reais. Mas sabe qual é o ponto positivo, pessoal? A empresa vai reportar o balanço amanhã e eu acho que a BR Partners vai ter mais um bom balanço, tendo um ROI aqui na faixa de 20 a 23% ao ano. Entendendo um pouco da BR Partners, ela é uma microcap, uma empresa de baixa capitalização de mercado, não é muito falada, portanto,
Ela é um banco que atua na parte de investimentos, na parte de intermediação financeira. Então ela não depende de risco de crédito, essa é uma vantagem muito boa. E a empresa está muito barata, tem um bom potencial, tanto de valorização e de bons pagamentos de dividendos. Por isso que eu decidi colocar como das maiores posições da carteira do canal, tá? Quando a gente pega aqui, ó, o próprio indicador do Peter Lynch, que funciona muito para small caps, o Peter Lynch, pessoal, ele gosta de usar um indicador chamado PEG Ratio, tá? Que mede a taxa de crescimento de uma empresa, né, ao longo do tempo, dividido pelo PL. O PL, que é o quanto a empresa vale. Se essa empresa está crescendo mais do que ela vale no curto prazo, simboliza de que a ação está sendo negociada com desconto, tá? Frente ao seu valor justo. Só para vocês terem uma ideia, hoje a BR Partners cresce a uma taxa absurda, pessoal, monstruosa. Olha isso aqui, ó. Pegando de 2020 para agora, a empresa cresceu 180 milhões, ali mais ou menos, né? 22 milhões para 180 milhões. Isso dá mais de 50% ao ano de crescimento no lucro. Mas vamos considerar um lucro na perpetuidade de 20% ao ano para os próximos 10 anos. Então, usando aqui o PEG Ratio do Peter Lynch, 11,20 dividido por 20, né? Temos um PEG Ratio de 0,56. O Lynch falava que quando a empresa está abaixo de uma vez, simboliza que ela está barata. Então, olha que BR Partners está muito descontada, sendo para ela ser cotada hoje no preço justo dela, pelo menos ela deveria estar valendo o quanto ela cresce anualmente, 20 vezes. E sabe quanto ainda tem de potencial de valorização no curto prazo? Mais ou menos ali um potencial de 81% na cotação, fora que os proventos continuarão sendo pagos a uma magnitude muito interessante, tá? Imagine se essa empresa continua crescendo 20% ao ano em 10 anos, o lucro dela vai ser lá de 1 bilhão, no futuro ela vai valer 20 vezes, ou seja, potencial de alta de mais de 1000%, fora bons dividendos que vão sendo pagos aí no meio do caminho. Então acho uma das grandes oportunidades na parte de small caps na Bolsa de Valores, lembra que nada se trata de recomendação. E agora tratando um pouco aqui da Unifique, pessoal, que no mesmo pensamento da BR Partners é uma microcap na Bolsa, possui um valor de mercado na faixa aqui de 1,8 bilhões de reais. Ela é uma microcap de fato, né? Muito pequena. Sabe o que me chama a atenção na Unifique? Ela é uma empresa de telecomunicações. Portanto, pessoal, ela não tem esse risco de concorrência como a Vivo e a TIM. Por quê? Porque, basicamente, o core business, né, da Unifique está na região sul do país, na região de Santa Catarina, do Paraná, do Rio Grande do Sul, onde as grandes empresas, como Vivo e TIM, não possuem participação, tá? Não possui tanto ali, né, consequentemente fibra óptica, não tem tantos negócios naquela região para simplificar. O que traz aí essa segurança para a Unifique dela não ser engolida, né, pelas suas concorrentes. Então isso aqui é muito bom, pessoal, porque ela não tem esse risco de concorrência dela ser completamente esmagada. Mas, olha que legal, nunca deu prejuízo e olha quanto que ela cresceu anualmente. Quando a gente pega aqui, ó, a taxa de crescimento de lucros da Unifique, perceba que ela saiu de 2021 de 80 milhões para essa faixa de 178 milhões, uma empresa de crescimento acelerado. 178 milhões dividido aqui, ó, por esta faixa de 80 milhões, tivemos um crescimento de 122% no lucro, o que dá, consequentemente, uma taxa anual composta de crescimento na Unifique de 30% ao ano de crescimento. Isso aqui é muito bom, pessoal. Claro, não vamos ser ali com tanta sede ao pote. Para os próximos 10 anos, vamos considerar 20%. E na mesma lógica da BR Partners, né? Está barata. Porque quando a gente pega aqui, ó, o múltiplo do Peter Lynch, né, de 10,61, e eu divido por 20% de crescimento, temos um PEG Rate 0,53. Portanto, também é uma empresa que tem mais de 100% de potencial de alta, e ainda por cima, imagina o longuíssimo prazo, tá? Essa empresa pode lucrar 1,5 bilhão, trazer uma alta expressiva, e os dividendos serão muito superiores no futuro. Eu chamo a atenção para vocês em um ponto. Quando você se investe em small caps, pessoal, esquece esse negócio de preço teto, preço justo do Graham. Isso aí só funciona para empresas já consolidadas. Empresas que estão em fase de expansão nos seus lucros, você não vai ficar aficionado em preço teto. Você vai pagar um preço, tá, barato, para que você tenha uma expectativa de crescimento acelerado e vá aceitar um dividendo baixo. Claro, não vai aceitar zero dividendos, porque a gente precisa de dividendos para poder retroalimentar a carteira. Mas um dividendo na small cap de 5 a 6% eu acho jamais do que suficiente, até porque seu foco na empresa é crescimento e colher um dividendo futuro lá na frente. Lá na frente, sim, quando a empresa estiver mais madura, ela vai ter condições de pagar mais dividendos. Esta aqui é a minha visão com small caps, tá? E de fato, a BR Partners é um monstro, porque, pessoal, de verdade, ela consegue ter um crescimento de Unifique e ainda pagar um dividendo na faixa de 11% ao ano, tá? Por isso que eu coloquei a BR Partners na carteira, justamente vislumbrando esse ponto de ter dividendos mais robustos, mais popudos, né, do que a Unifique. Mas eu acho a Unifique também
uma excelentíssima oportunidade. E perceba que a dívida dela é bem baixa, 0,46 dívida líquida sobre EBITDA, a empresa é puro caixa líquido, podendo se apreciar, podendo pagar dividendos, acho aí uma empresa também muito boa. E nessa parte de telecomunicações, eu acho que ela pode crescer bastante na região sul, né? A região ali de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, onde ela tem mais participação. E veja aqui, ó, internet representa 78% da receita, o resto está para TV e mídia e telefonia fixa, tá? Então, ponto de vantagem da Unifique, não possui risco de concorrência com as gigantes do setor, que é a TIM e a Vivo, tá? E agora tratando da Vulcabras, pessoal. Vulcabras, antes da gente tratar sobre múltiplos e perspectiva, a ação já segue subindo fortemente na bolsa, tá? Perceba uma alta de mais de 34% nas ações nos últimos 12 meses e ainda está incríveis negociadas aqui, 4,7 vezes lucro, tá? Mas aí, pessoal, o que é a Vulcabras, né? A Vulcabras é uma empresa que atua na parte de distribuição de calçados. E aí, tem atuação nas grandes marcas líderes como Olímpicos, Azaleia e também ali a Under Armour no Brasil desde 2018, tá? Bom, para vocês entenderem, sendo direto e reto aqui, ela não é como um varejo tradicional, tá? Então ela não possui esse risco de, basicamente, oscilação no juro. Porque, pessoal, quando a gente pega uma Magazine Luiza, uma Americanas, que vende varejo, consequentemente, né? Apenas ali para título de exemplo, ela tem risco de juro. Porque se a Selic subir, isso aqui encarece ali, né? Consequentemente, para Magazine Luiza e Americanas vender os seus produtos, elas têm uma baixa margem e aí as margens ficam comprimidas, queda nas ações e prejuízo de dívida alta. Porém, na Vulcabras o negócio é diferente, por quê? Porque ela produz o material, ela atua como uma distribuidora do material de calçados, então ela tem uma margem muito alta. Perceba aqui, pessoal, é como se fosse assim, você consequentemente tem ali uma empresa e você produz, né, basicamente a palmilha do tênis, você produz ali o material do tênis, né, e vende consequentemente para as empresas que vão vender o tênis pronto. E aí a sua margem foi gigantesca. O juro pode estar nas alturas, as empresas precisarão continuar contratando estoques. Olha o tamanho da margem líquida da Vulcabras, 34%, muito maior do que a média setorial. Então, do setor de varejo inteiro, eu diria que a Vulcabras é uma exceção à regra, porque não possui esse risco, né, de juro elevado. Percebe que estamos com uma Selic de 15% ao ano e a Vulcabras tem gerado um valor imenso, olha só crescimento de lucros, tá? Justamente por esse ponto que ninguém dá atenção, da empresa não ser um centro de distribuição. Então, consequentemente, ela distribui para a Azaleia, distribui para Under Armour, para Olímpicos, né? Independente, pode estar juro a 30%, a Vulcabras continua lucrando. E sabe qual é o ponto positivo, pessoal? É que ela é uma small cap na bolsa. Perceba que ela tem um valor de mercado na faixa de 5,5 bilhões. Tem um potencial de crescimento gigantesco, tá? Quando a gente coloca a relação preço sobre lucro da empresa, está na faixa de 4,72, muito abaixo de suas médias. Olha só que legal. Somente hoje para a Vulcabras voltar para sua média de negociação, as ações precisariam subir 250%, tá? E o dividend yield da empresa continua alto, ela tem pago 60% de payout. Então, na normalidade, ela pode pagar um dividendo aqui, porque agora esse dividendo é muito alto, tá? Mas ela pode pagar, se eu pegar aqui, ó, 1 dividido por 4,72 e multiplicar por 60%, ela pode pagar na sua normalidade uns 12 a 11% de yield. Mesmo assim, pessoal, olha isso aqui. Se você pegar a taxa de crescimento da Vulcabras no longo prazo, olha só, pegando aqui, ó, numa lupa de muitos anos, até porque o indicador do Peter Lynch é perfeito para esse tipo de empresa, lá de 2015 ela saiu de preju, né? 2016 começou a melhorar a gestão, 35 milhões até 1 bilhão. Quanto que a empresa cresceu? 1 bilhão, dividido aqui, ó, por 35 milhões, temos um crescimento no lucro de basicamente 2.700%, tá? Até por isso que a ação no longo prazo, sabe quanto que ela deu de retorno, pessoal? Deu mais aqui, ó, de 1.600% de retorno. Então, quando você acerta uma small cap, você acerta para a vida. E ainda, ela está barata, ó, 1.650% de retorno numa lupa de 10 anos, tivemos uma taxa anual composta de 33% ao ano na média, multiplicando o capital em várias vezes. E ainda hoje eu enxergo desconto, porque quando a gente utiliza aqui, ó, o próprio indicador do Peter Lynch, né, se ela continuar crescendo a uma taxa de apenas 15% ao ano, nem precisa ser muito, ó, 4,72 dividido por 15, temos um PEG ratio de 0,31 hoje. Para ela estar no preço justo dela, ela precisaria subir muito. E se ela crescer na perpetuidade 15 a 12% ao ano, lá no futuro ela pode estar lucrando de 8 a 10 bilhões e a empresa valer muito mais, tá? Imagina se ela lucra lá no futuro que seja, né? Vai 10 bilhões de reais, que é basicamente 10 vezes mais do que ela lucra hoje.
Se ela for precificada por 14 vezes, temos um valor de mercado de 140 bilhões. Ela pode se tornar uma gigante, tá? E mesmo que ela não seja tão grande, vá apenas para 14 bi, a ação é cotada já por 5 bi, então ela já teria um potencial de alta de 180%. Então essa é a vantagem de você ter small caps na carteira, esse potencial de crescimento, de ganho de fatia de mercado expressivo no longo prazo. Fora que você ainda tem, consequentemente, bons dividendos sendo pagos aqui para você. E olha essa dívida que mega controlada. A dívida da Vulcabras sempre foi uma dívida controlada, com exceção de 2015, né? Mas aqui, pessoal, o negócio era outro, não estava tanto focado aí na parte de distribuição. Quando ela focou nessa parte de distribuição de material de calçados, ela conseguiu equilibrar muito bem as suas margens e ter um risco menos elevado com a oscilação do cenário macroeconômico brasileiro, tá? Então acho que é uma das ações de small caps que trazem uma blindagem muito boa para o investidor, de não sofrer com juro alto e ainda por cima, bons dividendos e bom potencial de valorização. Eu tenho essas ações na carteira? Não. A única small cap que eu tenho aqui é a BR Partners. Portanto, contudo, tá? Eu fico de olho na Unifique e na Vulcabras, que são possíveis small caps, se fosse para investir em small cap, que eu colocaria aqui na carteira. Colocaria a Unifique, né, com uma posição mais reduzida e a Vulcabras com uma posição um pouquinho maior. Mas, pessoal, independente de quão barato seja, eu tenho meu respeito para small caps, eu não ultrapasso mais de 15% da carteira. Ah, Pablo, você ultrapassou na BR Partners, mas, pessoal, BR Partners é um banco de investimento, né? Possui, consequentemente, uma segurança maior do que essas empresas aqui de telecomunicação e varejo. Por mais que seja um varejo premium, né? A gente tem que reconhecer também que é um tipo de varejo. Então a BR Partners, ela já se consolidou como uma boa empresa, mesmo num juro elevado. E a fundação dela, inclusive, ó, perceba aqui, ela já tem um tempo de existência maior. Olha só, 2009, tá? Então já há bastante tempo, já passou aí greve dos caminhoneiros, já passou por governo Dilma, já passou por pandemia. Não é qualquer coisa que vai quebrar a BR Partners. Então acho que sim, é uma empresa que atravessou todos os cenários e vem em rápido crescimento. Mas eu não vou passar, não pretendo aumentar a posição por enquanto, tá? Pretendo manter em 16% e vou aumentando posição nas ações do Itaú Unibanco, do Banco do Brasil e das outras ações blue chips. Small caps eu deixo com uma porcentagem menor da carteira, mas eu não deixo de ter, porque o potencial realmente é fenomenal. Olha só quanto que ela já me trouxe em pouquíssimo tempo, tá? Então, imagina no longo prazo isso aqui, pode multiplicar e muitas vezes, e como já dizia o próprio Luiz Alves Paes de Barros, que é um grande investidor da bolsa, se você acerta uma small cap, você ganha a sua vida toda, porque ela se multiplica em várias vezes. Quando a gente tem um cenário de alta na bolsa, blue chips sobem 10, 15 vezes, small caps sobem 100, 200, até 300 vezes, tá? Então imagina só, se eu acertei na BR Partners, vamos dar um exemplo aqui, tá? 30 mil multiplicado por 300 vezes, eu transformo em 9 milhões. Então vendo isso aqui? Se a gente engatar um ciclo de alta na bolsa brasileira, small caps podem subir muito mais, pessoal. Mas muitíssimo mais. E só uma BR Partners já traria um patrimônio milionário para mim aqui na carteira, tá? Então é sempre bom ter uma small cap, mas sempre respeitando o asset allocation, né? De não colocar todo o seu dinheiro numa small cap, porque se azedar, der errado, por enquanto, você tem outras ações ali que vão te dar mais retorno. E aí, consequentemente, você tem uma carteira equilibrada na parte de small caps, tá? Nossa, Pablo, conhecimento legal que você passou para nós, mas muito difícil fazer o que você faz. Será que você tem alguma coisa que nos traga um potencial, consequentemente de rentabilidade elevada, sem tanto risco e que ainda por cima tenha praticidade? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês, a planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá? Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. E ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha está mais barata do que isso. Fora que você tem acesso aí, consequentemente, né, a mais de 100 ações no longo prazo. Olha que legal, você pode analisar em tempo real. O segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções dessa planilha serão feitas automaticamente, porque já existem algoritmos que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, você tem aqui o ranking das ações mais baratas pela Magic Formula, tá? E ainda tem preço teto projetivo. Nossa, Pablo, que legal, onde está o link desta belezura? Quero adquirir, estará na descrição deste vídeo, primeiro comentário fixado e também na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui
no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. E a princípio, tá? O grande gatilho de crescimento aqui na Petrobras, para você que ficou comigo até o final do vídeo, é a margem equatorial, que tende a ser um novo pré-sal para a empresa e pode dobrar a capacidade de produção da empresa para os próximos anos. Por isso até que eu estou comprando firmemente aqui Petrobras também na carteira do canal. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui. Fique com Deus até o próximo vídeo e fui!